Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Mitão, professor de História, para mais um vídeo sobre o tema Baixa Idade Média. Agora, iremos terminar esse assunto com a crise geral do século XIV. Queridos, a crise geral do século XIV vai levar à morte de mais ou menos 20 milhões de pessoas. Um terço da Europa veio a óbito por causa dessa crise. E aí, quais foram os motivos dessa crise? Um dos principais motivos dessa crise, por exemplo, foi a peste negra. A peste negra, que é uma doença, peste negra é uma peste bubônica, é uma doença transmitida por uma bactéria que fica na pulga, tá? E aí, essa pulguinha ficava geralmente nos ratos, e aí contaminam, né? As pessoas. Galerinha, como aquele rato contaminado chegou na Europa Ocidental? Através do quê? Através dos navios do Ocidente que iriam até o Oriente, através do renascimento comercial. Sim, há a crença de que aqueles navios europeus, principalmente de Gênova, Florença, Veneza, enfim, de vários, né, locais da Europa Ocidental que iam até o Oriente buscar as especiarias, retornavam com esses ratos contaminados. E a gente, a peste negra ou a peste bubônica será uma das responsáveis pela morte de 20 milhões de pessoas. E aí, mas por que tanta gente morreu assim por causa dessa peste? Galera, são vários motivos. Um deles, falta de higiene, tá? Falta de higiene mesmo. Naquele momento, os europeus não tinham muita higiene, não tomavam muito banho, não gostavam muito de um banho, tá? Eles achavam que tomar banho era prejudicial à pele, sim. Então, eles tinham uma crença, né? Que se tomasse banho, tirasse as camadas aqui, né? A sujeira, isso é prejudicial à saúde. É bem interessante isso, né? Muito diferente de hoje em dia. Que bom. E aí, também temos outro motivo. Que será o que, gente? Que será a escassez de alimentos, a fome. Aquelas pessoas estavam com a imunidade muito baixa. Mas como aquelas pessoas estavam com a imunidade muito baixa? Devido a que, gente? A problemas climáticos. Esses problemas climáticos ocorreram na Europa entre os séculos 13 e 14, devido ao quê? Ao desmatamento. Quando aqueles senhores passaram a promover a sua expansão territorial, a expansão dos feudos, o que eles fizeram, gente? Desmataram as florestas para produzir cada vez mais produtos agrícolas, para enriquecer. Entretanto, esse desmatamento levou o que, gente? A mudanças climáticas. E aí chovia demais, ok? Fazia muito calor, levava demais, e aí isso tem consequências para a terra, tem consequências para a produção. Aquela terra passou a ficar cada vez mais infértil. E aí, galerinha, não teve como. Terra infértil diminui o quê? Diminui a produção. Então ocorre a diminuição da produção devido a problemas climáticos, levando o quê? A escassez de alimentos. Está lá com fome, vem a doença, vem a peste, a umidade está muito baixa, te acometia rapidamente, ok? Infelizmente, 20 milhões de pessoas morreram nesse momento. Um terço da Europa morreu durante, né, a crise geral do século XIV. E aí, queridos, essa fome, né, vai se alastrar por todo o continente europeu, tá? Essa grande fome que vai matar também milhões e milhões de pessoas. Ela também é uma das responsáveis pela morte de um terço da população da Europa Ocidental, beleza? Juntamente com a peste negra, esses problemas climáticos. Queridos, muitas vezes aqueles senhores, eles não aceitaram e não entendiam, né, aquela diminuição da produção. Aí o que eles passaram a fazer? A promover o quê? Uma superexploração aos seus servos. A superexploração serviu, sim, naquele momento, os senhores feudais, aqueles nobres, eles aumentaram os impostos e as obrigações dos seus servos. Deu resultado? Óbvio que não, porque, gente, a terra estava o quê? Infértil. Aqueles camponeses, aqueles servos revoltados, em alguns, né, em alguns feudos, se rebelaram. A principal revolta camponesa foi qual, gente? A revolta de Jaquerias, que ocorreu na França. Os camponeses se rebelaram contra os seus senhores, ok, feudais, devido ao que, gente? Aumento da exploração. E passaram a se unir e muitos mataram os seus senhores. Sim, isso aconteceu na Europa naquele momento. E aí, queridos, né? Outro motivo que vai levar à morte também de milhões de pessoas, essa crise do século XIV, será o quê? A Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito armado entre franceses e ingleses, ok? Mais à frente nós iremos detalhar um pouco mais na formação dos Estados Nacionais, França e Inglaterra, detalhamos mais sobre a Guerra dos 100 Anos. O que nós estamos sabendo agora, nesse momento, o que temos que saber? Que essa guerra também levará ao quê, gente? A uma crise do século XIV. Ela também levará a mortes. E aí, queridos, ocorre nesse momento, então, retração comercial, devido ao quê? Devido à diminuição da produção agrícola, a oferta de alimentos diminui consideravelmente, a demanda era muito alta, ok? Mas nem todos podiam pagar por aqueles produtos, então muita gente passa o quê? A passar fome, passa a morrer de fome, foi um horror, ok? Foi uma baita crise econômica, baita crise social e até mesmo crise política. Por que crise econômica? Porque o comércio retraiu. Porque crise social? Naquele momento, algumas pessoas passaram o quê? A questionar os seus senhores feudais. Um exemplo é a revolta de Jaquerias. Crise política. Consequência do quê? Da crise social.
muitas pessoas passaram aqui, gente, a não mais aceitar o poder daqueles nobres. E aí, quem vai salvar aqueles nobres? Quem salvou aqueles nobres? Serão o que, gente? Serão os reis. Veremos mais à frente como os reis passaram, pouco a pouco, a auxiliar, a ajudar aqueles senhores feudais para combater os próprios camponeses, aquelas revoltas camponesas, e aí aqueles reis passaram o que, gente? Aos pouquinhos, a centralizar o poder. Queridos, e naquela época, qual foi a justificativa dada pela Igreja Católica para a morte de milhões de pessoas? Nós vimos que nas características, né, culturais durante a Idade Média, vimos que, né, predominava o teocentrismo. No teocentrismo, Deus é o centro de tudo, Deus é o centro do universo, Deus é a explicação para todas as coisas, Deus seria a explicação para todos os fatos. Tudo corre devido ao quê? À vontade divina. Então, o que as pessoas diziam? Foi uma vontade de Deus, foi um castigo de Deus. Então, naquele momento, muitas pessoas acreditavam que aquela doença foi o que, gente? Foi um castigo de Deus, ok? Tá aqui para vocês na imagem abaixo, uma máscara usada para se precaverem, né, da peste negra. Enfim, né? Queridos, dúvidas, questionamentos? Vimos aqui, então, os motivos que levaram o quê? A crise geral do século XIV, que levará ao fim do quê, gente? Que levará ao fim da Idade Média. Esses são os principais motivos que levaram à mudança de pensamento, ok? A crise geral do século XIV, ela marca a mudança da Idade Média para o quê? Para a Idade Moderna. Os principais fatores, então, que levaram a essa crise, que levaram ao fim da Idade Média foram, novamente, a peste negra, problemas climáticos, grande fome, a superexploração servil, revoltas camponesas e as guerras que irão ocorrer naquele momento, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. Esses motivos vão que, gente, vão culminar, vão levar ao fim da Idade Média. Vai nascer um novo momento. Que momento é esse? É a Idade Moderna. E na Idade Moderna, nós teremos aqui a centralização política. Os reis passam aqui, gente, a centralizar o poder. Temos também a ascensão de uma nova classe social, que era quem, galerinha? Que era a burguesia, ok? A igreja, obviamente, ela continua o quê? Aliada aos nobres, mas agora aliada a quem? Aliada ao rei. Veremos mais à frente, tanto que a igreja vai criar uma justificativa para o poder do rei, para o rei centralizar o poder, para que o rei fosse absolutista, por exemplo, que vai ser a teoria do direito divino dos reis. Enfim, então a crise do século XIV marcará transformações políticas, econômicas, sociais na Europa, ok? Temos o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Beleza? Tudo bem? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, tchau, tchau.